Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um ataque pesado de drones russos em cidades ucranianas, o pedido de cessar-fogo de Putin em meio ao aumento das ofensivas, a pressão de Zelensky para os Estados Unidos apertarem ainda mais contra Moscou. Mas não para por aí. Teve ataque na Índia com repercussão entre Índia e Paquistão, ameaça de conflito nuclear, tensão no Mar Vermelho com a participação britânica ao lado dos Estados Unidos e ainda o teste de um novo navio de guerra da Coreia do Norte. Olha, sem contar os dados que mostram um tombo na economia americana sobre os efeitos das tarifas de Trump, né? Além das comemorações e tensões dos 50 anos do fim da Guerra do Vietnã. Vamos lá? Gente, um enxame de drones russos atingiu a Ucrânia durante a madrugada de hoje. O ataque atingiu as cidades de Kharkiv e de Dnipro. Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 50 ficaram feridas. Kharkiv, que como vocês sabem fica ali no nordeste da Ucrânia, pertinho da fronteira com a Rússia, vem sendo alvo constante desde o início da guerra há mais de 3 anos. Dessa vez, o ataque deixou 47 feridos. Já em Dnipro, que fica no sul do país, um homem de 53 anos morreu, informação confirmada pelo governador Serhiy Lysak. Além disso, teve ataque russo numa vila da região de Zaporizhia, que está parcialmente sob controle russo. Nesse ataque, um homem de 45 anos ficou ferido. E em Kherson, no sul da Ucrânia, mais 2 civis se feriram com os bombardeios. Zelensky disse que foram mais de 100 drones russos lançados contra o território ucraniano numa única noite. Ele falou nas redes sociais que é por isso que a Rússia precisa sentir pressão, mas pressão de verdade, com sanções adicionais que realmente funcionem. E aí ele pediu diretamente para os Estados Unidos apertarem ainda mais Moscou, né? Afinal, vocês são os maiores aliados da Ucrânia no Ocidente. Mas o Washington já disse que pode sair das negociações se a Rússia e a Ucrânia não apresentarem propostas concretas. Como comentamos no vídeo de ontem, Putin apareceu com uma proposta de cessar-fogo de 3 dias, entre 8 e 10 de maio. A ideia é marcar os 80 anos da vitória da antiga União Soviética na Segunda Guerra. Só que Zelensky quer um cessar-fogo mais longo, né? Pelo menos 30 dias, para ver se alivia a situação no front que está realmente braba para o lado ucraniano. Quem está dizendo isso não sou eu, tá? É o comandante militar da Ucrânia, o Alexander Sirski. Ele disse que os combates estão aumentando, especialmente na região leste do país. Ele até usou a expressão intensidade significativamente maior para se referir à atuação russa ali. E vejam só, gente, Nikolai Patrushev, que é um assessor importante lá do Kremlin, falou em uma entrevista para a agência estatal TASS que os civis ucranianos, principalmente os que vivem perto do Mar Negro, deveriam decidir seu próprio futuro. Ele citou Odessa, que é uma cidade com mais de 2 séculos de ligação com o antigo Império Russo, e disse que os moradores dali não têm nada a ver com o governo atual da Ucrânia. Nessa mesma linha, Dmitry Medvedev, outro importante nome do Kremlin, que já foi inclusive presidente russo, disse sem meias palavras que essa guerra tem que acabar com a vitória da Rússia e a destruição do atual governo ucraniano. Lembrando, tá, gente, que Medvedev tem sido responsável pelas falas mais duras, aquelas que até Putin prefere tratar com eufemismo. Do lado ucraniano, temos a Ucrânia assumindo um ataque feito contra o território russo. A Agência de Segurança do país, a SBU, assumiu a responsabilidade por um ataque com drones a essa fábrica de armamentos dentro da Rússia. O alvo foi a planta industrial de Murom, a cerca de 300 quilômetros de Moscou. Segundo a União Europeia, essa fábrica produz componentes para munição militar. O governador da região russa, Alexander Andiv, confirmou que houve um incêndio grande no local e mais de 700 metros quadrados foram tomados pelo fogo. Segundo ele, 2 prédios foram danificados, incluindo um depósito. Mas ele disse que ninguém ficou ferido. Para apagar o incêndio, teriam sido mobilizados 45 bombeiros e 14 veículos de emergência. Bom, gente, no começo do mês, não sei se vocês lembram, essa mesma região, a região de Vladimir, já tinha declarado estado de emergência depois de uma explosão, né? O Ministério da Defesa russo disse que naquela ocasião o problema foi uma falha de segurança que causou a detonação de munições guardadas num depósito. Bom, saindo do conflito ucraniano, vamos a outro conflito que está ganhando força e envolve 2 países nuclearmente armados. Já sabem de que eu estou falando, né? Da Caxemira, Indiana, onde um ataque violento matou 26 turistas hindus e acendeu de novo o barril de pólvora entre Índia e Paquistão. E o Paquistão já veio a público dizendo que tem informações de inteligência indicando que a Índia estaria se preparando para uma ação militar. Bom, nós sabemos que quando nós falamos em guerra nuclear, ainda mais quando os 2 países são vizinhos, falar em superioridade é um tanto quanto questionável, né? Mas em termos convencionais, qual dos 2 é mais forte em termos militares? Bom,
A Índia tem 1,4 milhão de soldados ativos. Só o exército já passa de 1,2 milhão. E ainda conta com uma força aérea forte, quase 750 aviões de combate. Já a Marinha tem 16 submarinos, 11 destroyers, 2 porta-aviões e um poder de fogo bem considerável. Agora, e o Paquistão, hein? Bom, o Paquistão tem forças mais modestas, né? Cerca de 700 mil militares ativos, sendo 560 mil no exército. Na aviação, são cerca de 450 aviões de combate. E na Marinha, 8 submarinos. Mas quando o assunto é arsenal nuclear, os dois estão quase empatados. A Índia tem 172 ogivas e o Paquistão tem 170. Então, gente, vamos torcer para que eles encontrem um jeito de continuar fazendo apenas cara feia um para o outro, sem partir para a desinteligência e para as vias de fato, né? Bom, gente, agora vamos para um assunto mais leve, nem por isso menos importante. O PIB dos Estados Unidos caiu 0,3% no primeiro trimestre. E um dos vilões dessa desaceleração foi justamente o volume gigantesco de importações. Empresas americanas correram, claro, para comprar tudo antes que as tarifas subissem ainda mais. E esse movimento acaba reforçando o efeito colateral da política tarifária de Trump, que é cheia de reviravoltas e incertezas, né? Economistas que esperavam um crescimento modesto acabaram vendo esse tombo e começaram a repensar suas projeções. E o curioso é que, mesmo com essa queda, o consumo das famílias ainda conseguiu crescer. Um pouco devagar, mas cresceu. Agora, o sentimento do consumidor está em baixa, né? E as empresas estão ficando pessimistas. Há quem diga que esse consumo pode ter sido resultado da própria antecipação das expectativas. Inclusive, companhias aéreas já cancelaram previsões financeiras para 2025 porque ninguém sabe como o consumidor vai reagir com as tarifas subindo. E a inflação está subindo de novo e deve continuar ao longo do ano. Muitos economistas acham que o Fed, o Banco Central Americano, vai ter que voltar a cortar os juros em algum momento. E, enquanto isso, o Trump tentou amenizar os impactos de seus próprios impostos sobre os carros com uma ordem executiva misturando isenção de algumas tarifas com créditos fiscais. Só que continua valendo aquela tarifa de 145% sobre produtos chineses, né? E uma porção de outras sobre taxas. Trump diz que essas tarifas são uma forma de levantar receita para compensar os cortes de impostos e ainda tentar reindustrializar os Estados Unidos. Nas palavras dele, trazendo o emprego de Pequim para Detroit novamente. Só que o custo disso pode estar saindo bem alto para a economia e principalmente para o bolso da população. Enquanto o mundo acompanha essas crises todas, no Vietnã teve comemoração. Milhares de vietnamitas foram às ruas para celebrar os 50 anos do fim da Guerra do Vietnã. Foi uma festa bem grande, com desfile militar em Ho Chi Minh City, show aéreo com caças e helicópteros russos e muita bandeira vermelha tremulando. O líder comunista do país chamou a vitória de Vitória da Fé e também de justiça contra a tirania. Essa data, marca o momento em que o norte, que era comunista, tomou Saigon, a antiga capital do sul apoiada pelos Estados Unidos. Logo depois, Saigon virou o Ho Chi Minh City. Isso foi lá em 30 de abril de 1975, 2 anos depois que os últimos soldados americanos deixaram o Vietnã. A guerra, deixou cerca de 3 milhões de mortos vietnamitas e quase 60 mil soldados dos Estados Unidos mortos, muitos deles jovens convocados à força, né? Foi nesse momento que, por exemplo, Muhammad Ali foi convocado, não quis ir e acabou perdendo o título mundial. Os relatos da época falam de tropas comunistas entrando na cidade quase sem resistência e as imagens dos helicópteros americanos evacuando milhares de pessoas do telhado da Embaixada dos Estados Unidos marcaram uma geração. A última decolagem foi às 7 horas e 53 minutos da manhã, com os últimos fuzileiros americanos a bordo. Eu, pelo menos, lembro de assistir a representação da cena no cinema, em um dos filmes da série Braddock. Desculpe aí, eu sei que aqui ninguém é dessa época, né? Vocês não haviam nascido ainda na década de 1980, nem viram esse filme, né? Vietnã e Estados Unidos têm relações diplomáticas normalizadas desde 1995 e até aprofundaram laços em 2023 com a visita de Biden a Hanoi. Só que essa boa relação está sendo testada agora, né? Isso porque Trump, que voltou ao poder, anunciou tarifas pesadíssimas sobre produtos vietnamitas, 46%. Por enquanto, essas tarifas estão suspensas até julho, enquanto rolam negociações. Mas, se forem implementadas, podem atrapalhar e muito o crescimento do Vietnã, que depende bastante das exportações. Pra vocês terem uma ideia, muitos dos produtos baratos encontrados em lojas dos Estados Unidos são de fabricação vietnamita.
O consulado americano mandou um representante para o desfile, mas olha que curioso. No aniversário de 40 anos, nenhum oficial dos Estados Unidos tinha aparecido. E quem também mandou representante foi a França, que, aliás, gente, perdeu outra guerra no Vietnã antes dos americanos. Mesmo com os laços renovados com Washington, o Vietnã segue bem próximo da Rússia, seu principal fornecedor de armas. E também tem estreitado relações com a China, apesar de um histórico cheio de conflitos. Hoje a China é uma das maiores investidoras na economia vietnamita e fornece peças usadas em produtos que depois são exportados para os Estados Unidos. Para mostrar essa aproximação, até soldados chineses marcharam junto com os vietnamitas nesse desfile. Na verdade, um gesto simbólico de gratidão pela ajuda internacional recebida durante a luta pela independência. Bom, gente, ainda na Ásia, essa semana o regime de Kim Jong-un testou pela primeira vez os sistemas de armas de seu novo navio de guerra, da chamada classe Choryong. Teve lançamento de mísseis de cruzeiro, artilharia e uma exibição com presença do próprio Kim. Mas segundo analistas sul-coreanos, o navio ainda precisa de ajustes. Ele teve que ser puxado por rebocadores de volta ao estaleiro, o que pode indicar falhas no sistema de propulsão. O navio tem 5.000 toneladas e, segundo os norte-coreanos, está equipado com as armas mais poderosas. Kim prometeu que ele vai entrar em serviço oficialmente no ano que vem. Bom, gente, eu acho que os britânicos ficaram com inveja e quiseram fazer uns testes em alvos reais, Na noite passada, aviões britânicos se juntaram aos americanos para atacar posições dos Houthis no Iêmen. Foi a primeira ação militar do novo governo trabalhista britânico e também a primeira vez que o Reino Unido entra de cabeça na nova ofensiva dos Estados Unidos na região. Os caças da Royal Air Force, a RAF, miraram prédios a 24 quilômetros da capital Sanaa, que, segundo o governo britânico, estava sendo usada para fabricar drones que atacam navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Como justificativa para o ataque, o secretário de Defesa do Reino Unido disse que o tráfego marítimo caiu 55% na região por causa dos ataques dos Houthis, o que já gerou bilhões em prejuízos e ameaça a estabilidade econômica até para famílias britânicas. Como nós sabemos, os Estados Unidos já tinham lançado várias rodadas de bombardeios desde janeiro, mas agora o Reino Unido entrou firme no jogo, principalmente para mostrar apoio a Washington. Essa nova campanha americana, chamada de Operação Lowrider, começou em março sob o comando da administração Trump. Já são 800 alvos atingidos, com a morte de centenas de combatentes Houthis e também relatos de muitas vítimas civis. Só nos últimos dias, 68 migrantes africanos teriam morrido num centro de detenção bombardeado e outras 80 pessoas teriam sido mortas num ataque ao porto de Raziza. Bom, os Houthis responderam com uma declaração bem dura, acusando o Reino Unido e Estados Unidos de estarem ajudando Israel no que chamaram de Genô em Gaza. Segundo eles, o objetivo desses ataques é impedir que o Iêmen continue prestando apoio à causa palestina. Não sei se vocês lembram, os Estados Unidos perderam um jato F-18 de 60 milhões de dólares no mar, Ele caiu depois que o porta-aviões fez uma manobra meio brusca para escapar do fogo dos Houthis. Bom, gente, mudando de assunto, mas sem sair do Oriente Médio, representantes iranianos vão se encontrar com europeus em Roma para tentar ressuscitar o acordo nuclear de 2015, aquele que o Trump abandonou lá atrás. Apesar da relação desgastada, os europeus, Alemanha, França e Reino Unido, aceitaram conversar. O Irã também quer medir o clima antes de outubro, quando vence uma resolução importante nas Nações Unidas que pode trazer de volta sanções pesadas. No entanto, o chanceler francês já avisou que, se o Irã não colaborar, vai pressionar para retomar as sanções e acusou Teherã de estar quase desenvolvendo uma bomba nuclear. O Irã, claro, negou tudo e disse que é só para fins civis. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.